Ok, desculpe. Eu estava falando, o microfone desligado, e eu falando naturalmente. Então, um bom dia para vocês, é uma alegria vê-los nesta manhã, é uma satisfação grande, nesta manhã de domingo fria, né? Típica do clima de Curitiba, né? Estamos chegando aqui agora em junho, se aproximando, se avizinhando no mês de junho, e o clima começa a mudar, né? Eu, particularmente, gosto muito de frio, né? E as pessoas dizem, mas você não é de uma área quente, né? Mas, na verdade, na cidade que eu nasci é bem fria, né? Então, queridos, eu fico feliz por vê-los. Graças a Deus, estamos reunidos mais uma vez na igreja, na escola bíblica dominical desta manhã. Estava conversando com o Josiel, ele está feliz porque sua amada esposa já voltou, né? A Joama estava no Macapá e já voltou, e esse homem estava chorando aqui, conversou comigo, o que é que eu faço, não sei o que faço, e eu não estou aguentando mais essa saudade. Eu estou olhando, olha, por favor, José, espere, seja paciente. Eu me pedi para ele memorizar o Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim quando clamei por socorro, então, e ele começou a recitar o Salmo 40, esperei pacientemente. Então, estamos alegres, eu também sou feliz por ver visitantes hoje, né? Temos aqui como visitante hoje o Thomas, e ele tem uma grande virtude que é amigo do Antônio. Trabalharam muitos anos na Universidade Federal juntos, né? E o Antônio aposentou-se e o Thomas está a caminho, né? Daqui a alguns anos se aposenta também, né? Então, que alegria vê-lo. Então, se é amigo do amigo, passa a ser nosso amigo. E eu conheci o Thomas através do Antônio, que é um grande amigo. E que alegria estarmos juntos nesta manhã. Nós muito nos alegramos. Então, vamos estudar o assunto da escola dominical desta manhã, escola bíblica dominical. O Juarez falou que a lição hoje está sendo gravada, está sendo diretamente gravada. O assunto que nós estamos estudando na classe é deveras importante, não porque eu estou ensinando, mas pela relevância do assunto em si, né? Eu sempre digo que Deus não tem compromisso com o pregador, Deus tem compromisso com a pregação. Seja o pregador, seja quem for, seja eu raramente prego aqui na igreja, mas o pastor da igreja, o pastor Ilquias, nosso amado pastor Nildo, o pastor Veribaldo, seja quem estiver pregando no púlpito, o compromisso com Deus é com a pregação, não é com o pregador. Se o pregador disser alguma coisa que esteja em digressão ou não esteja em consonância com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com o que ele diz. Deus tem compromisso com ele enquanto ele for fiel às Escrituras Sagradas. Se um pastor disser, Jesus não é Deus, eu não creio mais em Jesus como Deus, Jesus não é o único caminho de salvar, Maomé também salva, Buda também salva, o que ele está dizendo, Deus não tem mais compromisso com o que ele disse. Então, Deus tem compromisso com a pregação e não com o pregador. Vocês estão entendendo como é importante isso? Deus não tem compromisso com o profeta, Deus tem compromisso com a profecia. Se a pessoa se tornar um falso profeta, Deus não tem compromisso com ele. Lembra daquele falso profeta do livro dos Reis, que o leão o comeu? Está no texto. Ele foi profetizar e quando voltou o leão o comeu, porque ele não foi um bom profeta. Então, Deus tem um compromisso com a profecia e não com o profeta. Deus tem um compromisso com o evangelho e não com o evangelista. Se o evangelista começar a ensinar coisas erradas, Deus não tem compromisso com ele, Deus tem compromisso com o evangelho. Então, nunca esqueça dessas lições que são muito relevantes, para nós entendermos que mais importante do que o pregador é a pregação. Mais importante do que o evangelista é o evangelho. Mais importante do que o profeta é a profecia. Ele apenas está sendo um veículo, um instrumento. Então, é muito importante. Eu lembro que, não sei se vocês lembram daquele programa, Jim Swaggart. Alguém lembra desse programa? Alguém é dessa época? O programa Jim Swaggart. O Jim Swaggart era na década de 80, mais ou menos, né? Jim Swaggart tornou-se o pregador mais conhecido do mundo. As pregações dele eram transmitidas para 70 países diferentes, viu, Rogério? Você não é dessa época, não, Rogério? Ainda? Você não lembra, não, Rogério? Você era criança. Então não lembra, Rogério. Por mais que você seja precoce em lembrar, não vai lembrar. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, mas 5 anos não vai lembrar de Jim Swaggart, né? Sua mamãe lembra. Então, tinha um programa Família Chave de Oração, essas coisas assim. Então, o Jim Swaggart tem um dado momento, ele é das Assembleias de Deus,
e muito talentoso, pregava bem, tocava piano bem, a família cantava, era uma coisa maravilhosa. Tinha gente que deixava de ir para a igreja para ficar em casa assistindo o programa de Jimmy Swaggart. E num dado momento ele falou em um programa dele. Eu estava no campo missionário. E ele falou, metade do que Deus está fazendo no mundo hoje, em termos de evangelismo e missão, Deus está fazendo através do meu ministério. Você pode imaginar alguém dizer isso? Que metade do que Deus está fazendo no mundo hoje, em evangelismo e missão, Deus está fazendo através do meu ministério. Quando ele disse isso, eu chorei. Eu estava no campo missionário. Senhor, tenha compaixão desse homem. Um ano depois, ele estava fora do ministério. Já imaginou? E pouco tempo depois eu fui morar nos Estados Unidos. Olha que coincidência. Eu jamais imaginei que eu ia conhecê-la. Pouco tempo depois fui morar nos Estados Unidos, fazer mestrado, doutorado. E um pastor do estado do Louisiana, é o estado que ele morava, o programa era de Baton Rouge, né? Aí era a Assembleia de Deus de Baton Rouge, o americano chama Baton Rouge. Baton Rouge é uma cidade do estado do Louisiana, vizinho ao estado do Mississippi, onde eu morava. E um pastor de Baton Rouge, um pastor do estado do Louisiana, o pastor me convidou para pregar na igreja dele, uma igreja americana. E eu, graças a Deus, prego bem inglês, e fui pregar nessa igreja. Aí o pastor falou para mim, olha, se você gostaria de conhecer a igreja do Jimmy Swaggart, tem aqui pertinho, como a igreja, o culto da nossa igreja é mais tarde, vamos lá mais cedo. E eu fui lá. Essa igreja cabe 30 mil pessoas sentadas. Na época de Jimmy Swaggart, essa igreja tinha 5 cultos por dia. 150 mil pessoas por dia assistiam ao culto. Pensa uma coisa dessa. 150 mil. 2 maracanãs cheios para assistir um pregador. E ele saía para casa, tinha um heliponto atrás da igreja. Heliponto, sabe o que é heliponto, né? Ele ia para casa de helicóptero. Pastor de Missuanga. Naquele dia, pensa numa igreja enorme, você via, não via o público de tão longe. Ele estava pregando, não tinha 200 pessoas. Um ano depois, o que ele disse, que metade do que Deus estava fazendo no mundo, fazia através do seu ministério. Sabe o que significa isso? Que quando eu quero roubar a glória de Deus, Deus puxa o meu tapete. Quando eu começo a achar que sou importante demais, Deus passa um rasteiro para eu aprender a ser humilde, a baixar a cabeça, a baixar a crista. Um ano depois, de 150 mil, estava pregando para 200 pessoas. E o pastor falou para mim, Robert Kamenetz, o pastor me convidou, o pastor Robert Kamenetz, disse, olha, ele nunca foi à porta da igreja, ele ia para a casa de helicóptero. Mas como não tem mais ninguém vindo da igreja, ele vai ficar na porta. Você quer ficar na fila? Embora estamos atrasados para o culto na nossa igreja. Não, eu vou ficar. Por que você vai ficar? Porque eu tenho uma mensagem para ele. Falei. Eu cheguei lá, parecia Davi e Golias. Olhava para ele, um homem quase 2 metros, de olhos azuis, olhou para mim, assim, de cima para baixo, e falou, eu fiquei o final da fila, o último. O senhor quem é? Eu disse, eu sou um brasileiro. I am a Brazilian citizen. I'm studying here in a doctoral program at the University of Mississippi. Aí comecei a explicar que eu era um brasileiro, fazendo programa de doutorado lá no estado do Mississippi. Eu disse, muito bem. Eu disse, eu ouvi o seu programa. Olha o que eu falei para ele. Há um tempo bem recente, eu vi um programa do senhor, em que o senhor falou que a metade do que Deus estava fazendo no mundo, ele olhou para mim, a metade do que Deus estava fazendo no mundo, em evangelismo e missão, Deus estava fazendo através do seu ministério. O homem, ele tentou soltar a mão, eu segurei. Ele olhou para mim e disse, I said that. I was insane, I was crazy. Eu disse isso, eu era louco, eu era insano. Já imaginou uma coisa dessa? Sabe por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender. As pessoas dizem, eu sou o que sou, não o que dizem. Já ouviu essa frase? Eu sou o que sou. Só quem é o que é Deus. Só Deus é o que é. Nós somos passageiros. Aquela música de Geriade, estou nuvem passageiro que com o vento se vai. Lembra daquela música? Uma música profana, pagã. Mas às vezes tem lições, né? Eu sou nuvem passageira que como o vento se vai. Você pode entender isso? Se você é nuvem passageira e como o vento se vai? Quando lemos Tiago capítulo 4, versos 13 a 17, o que é que Tiago diz? Vocês que dizem, daqui a um ano irei para tal cidade, negociarei, eu terei lucro. O que é a vida de vocês? Ele vai dizer isso. Vocês são como neblina que passa por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer, daqui a um ano, se for da vontade de Deus, faremos isso e aquilo. Então, por isso que é importante a gente deixar Deus ser Deus, ser humilde, deixar Deus ser glorificado em nossa vida,
não ficar com a bola cheia, é um perigo. Tinha um programa da Globo chamado Bola Murcha, não sei se alguém lembra. Bola murcha, negócio de futebol. É bom você estar sempre com a bola murcha diante de Deus. Diz, Senhor, Senhor, eu não sou nada. Né? Como é que diz? Emerson, nosso levita. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Não tem? Então, essa música mostra que nós não somos nada diante dele. Mostra assim, eu sou príncipe, você é princesa de Ofir. A pessoa fica... Tem frases que enchem a pessoa, tem jargões, clichês teológicos, que enchem a pessoa de pompa. Você é príncipe e princesa, assuma o seu lugar, você é um vencedor, Deus quer te dar uma Maserati, uma Ferrari, uma Lamborghini. O cara diz, olha, eu sou bom. Eu vi a pessoa dizer que se Deus lhe der um carro 1.0, isso não é bênção, é maldição. Um pregador disse isso na mensagem. Então tem crente que está fora do foco. Por isso que o Evangelho de João é importante, por quê? Porque o Evangelho de João vai mostrar que só Jesus é o que é. Jesus usa 7 vezes a expressão eu sou. Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição e a vida. Então só Jesus é o que é. Ego em mim, eu sou. Só Jesus pode dizer. Então o Evangelho de João é maravilhoso por isso. Abra agora a Bíblia no Evangelho de João capítulo 8. Nós vamos fazer uma visão panorâmica de João capítulo 8 e 9. E nós nos alegramos muito por estarmos reunidos nesta manhã. João capítulos 8 e 9. Vamos abrir a palavra santa de Deus. Evangelho de João capítulo 8 e 9. Vamos? Então, o Evangelho de João, capítulo 8 e 9, hoje, sequenciando, vai tratar pelo tema. Vocês podem ver que a lição tem, os capítulos da Bíblia tem temas, não tem? A mulher adúltera. Você não vai imaginar que João, quando escreveu o Evangelho de João, colocou a mulher adúltera. Isso são alterações, são acréscimos na Bíblia, tá bom? A Bíblia também no original não tem capítulos, sabia? Você não faz uma carta? Faz uma carta? Você não coloca capítulo 1, capítulo 2, numa carta que se escreve. Quem já escreveu carta para namorada antigamente? Olha, vários escreveram naquela época. Né? Olha, o professor ali, Sidão, levantou as 2 mãos. Ele escrevia carta para a dona Lídia. Então, ou seja, antigamente, eu espero que essa missiva encontre você bem. Sabe o que é missiva? Carta, né? Ninguém fala mais assim. Se é missiva, no púlpito ninguém sabe quem é. Vai pegar um dicionário de Aurélio Buarque de Holanda para ver o que significa. A minha esposa voltou, graças a Deus, estava chorando igual Josué, mas minha esposa voltou, graças a Deus. Então ela chegou, voltou do Recife. Então ela foi levar a sua maninha, que vai passar um período lá no Recife. E que é bom, né? Coisa boa voltar para cá. Não somos Roberto Carlos, não, mas é bom dizer, eu voltei para as coisas que deixei. Só não tem um cachorrinho latindo, mas... Não é? Porque aquela música diz, cachorro me sorriu latindo. Quem já viu um cachorro sorrindo? Você já viu um cachorro sorrindo, Eliseu? Sorrindo de alegria. É verdade mesmo? Mas só o cachorro de Eliseu que sorri. Mas vejam bem. Então, queridos, abrindo a Bíblia, então ali estamos. Então, Maria Helena, bem-vinda à classe, viu? Nós nos alegramos com sua presença. Vejam bem. Na Bíblia não tem capítulos nem esses títulos. Esses títulos foram acrescidos à Bíblia e a Bíblia foi capitulada no século XIV. Por um teólogo católico, viu? Ele dividiu a Bíblia para melhor compreensão. A Bíblia foi capitulada. Mas até o século XIV, XIII, a Bíblia não tinha capítulos. E você pega a Bíblia no original hebraico, também não tem capítulos. Por isso, presta atenção. Você já viu que a Bíblia diz? Isso aconteceu para se cumprir o que disse o profeta Isaías, quando Jesus nasceu. Isso nasceu para se cumprir o que disse o profeta Jeremias. Não tem um capítulo. Quando Mateus diz, Mateus usa muita expressão. Jesus nasceu em Belém, e aí ele diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta Miqueias. E tu, Belém, de ti sairá o guia. Mas não diz o capítulo, por quê? Não havia capítulos no original. Dizia só, está em Isaías. Quando Jesus começou o ministério, ele foi à cidade natal dele, lá em Umuarama, a terra do seu Sidão, ali, profeta do seu Sidão e do Rogério e do Elizabeth, né? Nasceu em Umuarama, você não. A metade da igreja aqui, né?
Então, metade da igreja é umuaramense. Então, muito bem. Então, Jesus foi a Umuarama. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde ele cresceu. E ele abriu a Bíblia. Deram a Bíblia para ele. E quando ele leu o profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para curar, aí ele vai dizer, para curar, para perdoar pecados, para dizer o ano aceitável do Senhor. Quando ele disse, hoje se cumpriu essa escritura. O texto diz que ele abriu o profeta Isaías. Não diz o capítulo. Porque a Bíblia não era capitulada, nem versiculada. Por isso que às vezes é importante entender que tem gente, tem até denominação, se baseia num versículo só, não sabe que aquele versículo está acompanhado de outro texto. Você não pode isolar textos. É um perigo isolar textos sem olhar o contexto. Tá bom? Para interpretar a Bíblia, tem que ler o contexto próximo e remoto. O contexto próximo é que os versículos ao redor. E o contexto mais remoto, o que a Bíblia quer dizer nesse versículo. Uma pessoa que foi ler a Bíblia e leu um versículo. E Judas foi e enforcou-se. É a primeira vez que li a Bíblia, fechou a Bíblia. Não gostei desse versículo. Foi abrir em outro lugar e dizia, vai tu e faz o mesmo. Ele disse, pronto, não vou ler mais a palavra de Deus. Então, por quê? Porque ele leu versículos isolados. Né? E outro foi ler a Bíblia e leu lá. E Noé betumou a arca, colocou betume, e a arca tinha 300 côvados de tamanho, 150 côvados de tamanho, 30 de largura, fechou a Bíblia. Aí passou alguns capítulos, voltou em Gênesis capítulo 2. E Deus fez da costela de Adão a Eva. Mas o que? Ela tinha 150 côvados? Porque ele tinha lido textos diferentes. Então, não isole a Bíblia, não isole a palavra de Deus. Então, vejam bem, como é que começa o capítulo 8? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente, capítulo 8, para o templo. E todo o povo ia ter com ele, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo ficar em pé no meio de todos. Vejam bem, quando Jesus volta para o templo, o que é que acontece? Os escribas e fariseus, que eram especialistas no texto sagrado, conheciam muito bem, trouxeram a mulher para ver o veredito de Jesus. E disseram, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Você já ouviu até em programa de televisão? Eu já vi. O indivíduo foi apanhado em flagrante, não existe flagrante, você vê um jornalista dizendo isso. Um termo crasso da língua portuguesa, flagrante. É flagrante. Não é flagrante. O indivíduo foi apanhado pulando o muro, roubando. A polícia foi lá, a polícia civil, apanhou o cara em flagrante. Não existe isso. Nem pego. Ninguém foi pego, foi apanhado. Não existe a palavra pego em português. Eu fui pego. Não diga, por favor, não diga pego mais. Tá bom? Nem diga flagrante. Flagrante vem de fragrância, cheiro. Esse perfume tem uma boa fragrância. Cheiro, odor, fragrância. Agora, flagrante não, é flagrante. Tá bom? É só para tirar dúvida. Então a mulher foi apanhada em flagrante adultério. Mas quando lemos isso, vejam bem, como é importante estudar isso. Quando lemos esse texto sagrado, a gente vai perceber que eles já tinham compreensão do que iam fazer. Eles disseram, a lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada. O que é que você diz? É como alguém que traz um assunto e quer que ele já tem a posição dele, mas ele quer ouvir a opinião do Jonas, a opinião do irmão José. Ele não quer ouvir sua opinião, ele já tem a opinião própria. Já aconteceu isso com você? E alguém perguntar, eu quero um conselho. O que é que você acha desse assunto? Mas ele já tem, o que você vai dizer não vai mudar nada. Ele vai fazer aquilo que ele quer fazer. Seja um filho, seja uma filha, seja um funcionário. Ele pergunta sua opinião, mas ele já está com a cabeça pronta para o que vai fazer. O que você vai dizer não vai adiantar nada. Entendeu? Justamente. Mas nesse caso, às vezes, as pessoas querem fazer pegadinhas. Entendeu, Jonas? Ele quer sua opinião, não é para crescer, é para ver se você vai dizer alguma opinião errada, para lhe acusar. Isso é terrível. Quando alguém pergunta uma coisa, você diz, olha, ele quer saber, não é porque ele quer aprender, ele quer saber para ver se eu vou errar. É triste alguém fazer isso com o outro, né? Tentar deixar o outro em vexatória, em vexame. É horrível deixar pessoas em vexatória. Tá bom? Isso é terrível. Não faça isso, porque isso é vergonhoso. A gente fazer uma pergunta para alguém sabendo que ele não sabe, só para mostrar que ele não sabe. Isso é muito ruim. Então, vejam, quando trouxeram, eles mesmos disseram, olha o que eles disseram. Versículos 4 e 5.
disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Estão vendo? Ele já sabia o veredito. Qual era o veredito? Ela deve ser apedrejada. Mas o que você diz? Vocês entenderam a pergunta? É a pessoa que já decidiu o que deve fazer, mas quer saber a sua opinião, para ver se você entra em contradição. Fizeram isso muito com Jesus. Vocês lembram outra ocasião que fizeram com Jesus? Perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo e imposto a César. Lembram bem disso? Aí Jesus disse: alguém tem uma moeda? E trouxeram moeda. Havia moedas naquela época bem conhecidas, tá bom? Por exemplo, havia o stater. O stater era uma moeda usada só para pagar impostos. Eram 3 moedas naquela época. Quem é da época do cruzeiro? O Brasil usava cruzeiros. 100 cruzeiros, lembram? Você era pequenininho? Era, dona Isabel? Ele e Emerson? Cruzeiro. Depois do cruzeiro veio o real, né? Então, vejam bem. Então, naquela época havia 3 moedas. Tá bom? Viu, Marcão? Havia o stater, moeda para pagar impostos. Havia o denários, com o denários, era uma moeda romana para pagar trabalhadores, que era também chamado de jornaleiro. Não tem nada a ver com aquele indivíduo que vem no jornal. Tá bom? Jesus disse que o jornaleiro foi trabalhar, e então o jornaleiro é a pessoa que trabalhava a jornada de um dia e ganhava um denário. Lembra bem a história? Aquele homem que assalariou trabalhadores para a sua vinha, e ele saiu várias vezes durante o dia. E na última hora, na hora 1/10, o que é 1/10? Depois de 11 horas de trabalho, a hora 1/10 é 5 horas da tarde. Para o judeu, a primeira hora do dia não é 1 hora da madrugada, não. A primeira hora do dia é 6 da manhã. 6 da manhã começa o dia. Então, 7 da manhã, primeira hora. 8 da manhã, segunda hora. Então, o dia termina às 6 horas da tarde. Na hora 12ª. Jesus morreu na hora 9ª. O Senhor foi crucificado e morreu na hora 9ª. Foi crucificado na 6ª hora, meio-dia, e na hora 9ª faleceu. E ressuscitou dos mortos. Glória a Deus, aleluia. Então, na hora 9ª, às 3 da tarde, na hora 12ª, às 6 horas da tarde. Na hora 1/10, o homem saiu para trabalhar, para assalariar trabalhadores. E eles trabalharam quanto tempo? Só 1 hora de trabalho. E quando chegou para pagar, às 6 horas, chamou todo mundo. Aqueles que começaram a trabalhar 6 da manhã, receberam o mesmo valor daqueles que começaram a trabalhar 5 horas. Ficaram zangados. Trabalhamos o dia todo aqui nessa terra em Moarama. Trabalhamos e recebemos só um denário. Aí Jesus disse: amigo, o que é que você tem a ver com o que eu faço com o meu dinheiro? Disse o patrão. Ou é mal aos seus olhos porque eu sou bom. Se eu quero dar extra um denário e você também, você não deve se queixar. Você não trabalhou comigo e eu não lhe contratei para ganhar um denário. Então, naquela época havia stater, denários, e havia também a dracma. Aquela senhora viúva perdeu o quê? Uma dracma. Então, vejam bem a história. Como é importante isso. Então, Jesus, muitas vezes, foi chamado para tomar posições em situações para ver se ele entrava em contradição. Agora, vejam bem. Jesus é maravilhoso, porque Jesus é o que diz, a gente chama de au concurso. O que é o concurso? Está acima de toda e qualquer comparação. Au concurso, Jesus está acima de toda e qualquer comparação ou referência. Ele é Deus. Então, Jesus, conhecendo o coração das pessoas, Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Como é importante entender isso. O que Jesus quer mostrar isso aí? É que ninguém está em condições de julgamento ou conduzir alguém ao tribunal da Inquisição para a morte, diante de uma situação dessa. Mesmo porque eles foram parciais, porque a lei de Deuteronômio diz que quando era pegado em flagrante adultério, eram mortos o homem e a mulher. Por que trouxeram só a mulher? Vocês entenderam? Estava errada até a compreensão e a interpretação da lei, porque a lei mandava que nesses casos, ambos deveriam ser mortos. Né? Vamos ler o texto de Deuteronômio? Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 22, 23 e 24. Deuteronômio capítulo 22, 23 e 24. Livro de Deuteronômio, capítulo 22, 23 e 24. O que é que vai dizer Deuteronômio 22? Então, ou seja, quando eles trazem aquela mulher,
para o julgamento, 23 e 24. Eles estavam sendo também parciais, porque não trouxeram o adúltero, só trouxeram a mulher. Então, 23 e 24, como é que diz o texto? Capítulo 22 de Deuteronômio. Se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 denários, prata, uma vez que a humilhou, e será humilhada a mulher, e será por mulher, não poderá mandá-la embora. Então aqui diz o texto aqui, que nenhum homem tomará sua madrasta, assim por diante. Mas o texto vai dizendo, em todo esse capítulo, essa questão, que ambos eram mortos. Não vou ler o capítulo todo não, o capítulo 22, mas vai tratar disso. Que ambos eram mortos em caso de flagrante adultério. Trouxeram só a mulher. Agora, como é importante, alguém vai dizer, então Jesus entrou em contradição com a lei? Não. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus interpretou a lei, porque a lei era punitiva, a graça é perdoadora. Como é importante entender isso? Vocês entenderam? A lei, por isso que ninguém pode ser salvo através da lei. É impossível ser salvo através da lei, porque a lei exige perfeição. A graça não. Vamos abrir a Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? O que é que a palavra de Deus diz? Quando você lê, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, porque o que está em jogo aqui é a compreensão de lei e a compreensão de graça. Gálatas capítulo 3. Eu gosto de estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, Gálatas capítulo 3. Vamos ler aqui. Até o 3, 6 a 10. Vamos ler esse texto? Thomas, você está visitando-nos? Quer vir aqui para ler um texto da palavra de Deus? Não? Então, muito bem. Eu gosto de participação, viu? André, vem aqui. Vem aqui, André. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 10. Lê para nós. Lê até o 11. Vamos entender. O que está em jogo aqui, em xeque-mate, é a compreensão de lei e graça. Aqueles homens disseram, não disseram na graça, a graça diz, a lei diz que a mulher deve ser apedrejada. O que é que a palavra de Deus diz? Gálatas capítulo 3, versos 6 a 11. A experiência de Abraão. Versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho de Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Estão vendo? Todo que está debaixo da lei está debaixo de maldição, porque a lei diz, maldito todo aquele que não permanece na lei para praticá-la. A lei exige perfeccionismo. A lei não compreende a queda, não compreende o pecado. A lei requer perfeição. Só Jesus pôde cumprir a lei perfeitamente. Por isso que é importante você entender isso. Então, o que estava ali em jogo era a compreensão entre a lei e graça. Isso é muito importante entender na palavra de Deus isto. Por isso que a palavra de Deus diz que a lei veio por Moisés e a graça veio por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá bom? Então, nós continuaremos lendo aqui a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Versículos 8. Tiago capítulo 2. Versos 8. Obrigado, André. 8 a 13. Tiago capítulo 2, versos 8 a 13. Abriu a sua Bíblia em Tiago 2, 8 a 13? Adélio, quer vir aqui na frente? Venha ler a palavra de Deus. Tiago 2, 8 a 13. Olha outro texto. É bom você guardar esse texto, viu? Olha o que a palavra de Deus diz. Você vai entender aí o que o texto está dizendo, compreendendo a situação da mulher adulta. Tiago capítulo 2, versos 8 a 13. 8 a 13. Se vós, contudo, observais a lei, régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas,
cometeis pecados, sendo erguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Continue. Falai de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Não há misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia de ninguém. Olha o que o texto está dizendo. Para aqueles que não têm misericórdia, porque o juízo é sem misericórdia, o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aqueles homens já trouxeram o juízo. Essa mulher deve ser apedrejada. Por que Jesus disse nas bem-aventuranças? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por que Jesus disse, não julgueis, para que não sejam julgados? Porque o juízo pertence a Deus. Então, isso é importante entender isso, a compreensão do juízo. Aqueles homens já trouxeram o veredito, o juízo. Por isso Jesus disse que se alguém não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? O texto sagrado vai dizer que desde os mais velhos até os mais jovens, todos foram embora. Todos foram embora. Mas eu quero perguntar a vocês, aqui nós temos 3 personagens. Os acusadores, a vítima e Jesus. Estão vendo? Pense isso. Os acusadores estavam ali, a vítima e Jesus. O que é que a lei compreende? O que é que a lei compreende? A lei entende que cabe ao acusador o ônus da prova. Se alguém levantar uma calúnia contra Thomas, ele tem que provar. Não vai dizer, fulano fez isso. Você prova? Porque cabe ao acusador o ônus da prova. E outra coisa, ninguém poderá ser forçado para criar, né, juízo contra si mesmo. Prova contra si mesmo. Então, isso é questão do Tribunal Mundial. Então vejam bem como é importante isso. Aqueles homens vieram já com veredito. Então, Jesus disse que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Por que Jesus disse isso? Por quê? Porque todos nós somos pecadores e destituídos da graça de Deus. Abra a Bíblia em Romanos. Se você tem a capacidade de julgar a pessoa a ponto de dizer que ele deve ser morta, então você é uma pessoa perfeita, pura, santa, imaculada, nunca pecou. O que é que a palavra de Deus diz? Vejamos então. Romanos capítulo 3, 23. Abra a sua Bíblia em Romanos. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Alguém encontrou? Porque todos... Muito bem. Muito bem. Romanos 3, 9. Romanos 3, 9. Então já vimos que todos pecaram o quê? E destituídos estão da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Romanos 3, 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Estão debaixo do pecado. E continua, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Não há um justo nenhum sequer. Sabe por quê? Você não é justo. É importante, compreenda isso. Você não é justo, você foi declarado justo. É diferente. O que é declarar justo? O juiz, que é Deus, olhou para você é um miserável pecador e eu também, cheio de pecados, mas Deus olhou para você e te declarou justo pelo sangue de Cristo. Você lembra que acontecia uma vez por ano? O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Lembra que o templo tinha três espaços. O pátio dos gentios, o santuário, o pátio dos gentios onde ficava o populacho, o povo ia lá para adorar. O santuário e o santo dos santos. O santuário, o sacerdote entrava, acendia a vela do altar,
Isso é catolicismo romano. Acender vela. Quem já foi coroinha? Quem já foi católico? Lembra? Coroinha? O coroinha? Você foi coroinha? Está vendo? Está vendo? Mas hoje é um santo de Deus. Né? Então, olha, veja bem, foi coroinha. Né? Eu estudei no colégio diocesano por 3 anos. Né? É mesmo? É mesmo que você comia hóstia? Não vamos contar isso não, porque... Vejam bem, então o santo do santuário, o sacerdote entrava e acendia o candelabro com azeite. Mas o santo dos santos, quem entrava no santo dos santos? Só o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano. O que é que ele fazia? Ele derramava sangue na tampa do propiciatório. O que é propiciatório? Era a tampa que cobria a Arca da Aliança. O que é que tinha dentro da Arca da Aliança? Hein? As 2 tábuas da lei, as 2 tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu. Essa vara de quê? Era de um galho de cajueiro, mangueira, o que era? De pitomba. Aliás, minha esposa trouxe pitomba de Pernambuco. Alguém sabe o que é pitomba? Conhece? Conhece. Né? Então, pitomba é uma frutinha que só tem... Vocês não conhecem, não? Nunca viram um pé de pitomba? Eu devia ter trazido a pitomba para o povo ver. É uma planta que tem no Nordeste, a gente chupa a planta. Parece com aquela xilia, né? Xilia? Lixia. Como é aquela fruta chinesa? Chia, parece com uma chia. Chia, muito bem. Então, eu devia ter trazido... Muito bem. Então, era um galho de quê? De quê? Hein? Amendoeira. Era um galho, de fato, era um cajado de amendoeira e floresceu. Então, havia os 10 mandamentos, a vara de amendoeira que floresceu e o maná caiu do céu. Mas o que é importante é que na tampa do propiciatório se derramava o sangue. Por que se derramava o sangue? Porque quando Deus olhava para mim, eu que estava tentando guardar a lei de Deus, não podia, que a lei exigia perfeição, Deus olhava para mim quando Deus olhava para Israel, se olhasse só para a lei condenava Israel, porque Israel era transgressor da lei. Mas quando eu olhava para Israel, havia entre Deus e a lei a tampa do propiciatório com sangue em cima. Então Deus nos olha para nós hoje através da cruz de Cristo. Você já ouviu alguém orar? Senhor, guarda-me atrás da cruz de Cristo. Eu já vi pessoa até analfabeta dizer isso. E que bela frase. Me esconda através da cruz de Cristo. Olha para mim através da cruz do Calvário. Porque se eu olhar para você, se o Senhor olhar para você sem a cruz, você está perdido. Você vai ser fulminado. Se Deus olhar para você separado do sangue de Cristo, você está perdido. Tudo mudou a partir do sangue de Cristo. É importante entender isso. É o sangue de Jesus que nos lavou, nos remiu, nos perdoou. Então Deus olha para mim através da tampa do propiciatório, através do sangue. Então essa é uma grande lição. A lição continua no capítulo 9. Abra a sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Então já vimos que só Deus poderá julgar, e por isso Jesus disse: aquele que não tem pecado e que atire a primeira pedra, todos foram embora, porque todos eram transgressores da lei. Então, como é importante entender isso. Vamos abrir a Bíblia. Capítulo 9. Como é que principia o capítulo 9 do Evangelho de João? Trata da cura de um cego. Preste atenção. A Bíblia está cheia de princípios. Quando você lê a Bíblia, compreenda uma coisa. A Bíblia é um livro de princípios, de orientações norteadoras de Deus para o seu povo. Compreenda isso. Então vejamos alguns princípios. Mas alguns princípios, às vezes nós temos princípios que nós criamos, que não necessariamente são princípios de Deus. Podem ser princípios religiosos, mas não de Deus. A gente tem que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque nem tudo que nós podemos dizer, isso é um princípio de Deus, pode já ser. Às vezes pode ser um princípio denominacional, mas não necessariamente princípio de Deus. Por exemplo, os fariseus não comiam sem lavar as mãos. E criticavam Jesus, porque como vosso mestre e os discípulos sem lavar as mãos. O que dá a entender? Que algumas vezes Jesus comia sem lavar as mãos. Mas para o povo era um grande pecado. O fariseu lavava as mãos, mas julgava os outros. Você entendeu? Por isso Jesus diz: vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Capítulo 23 de Mateus. Então vejamos então o capítulo 9. O que é que o texto diz? Até o versículo 3. Vamos ler o texto? Vamos ler a palavra de Deus. Tiagão, vem aqui à frente. Tiago está lá atrás. Tiago, vem aqui à frente. Não é para tocar bateria agora não, mas é para... Sei que você é um grande musicista. Capítulo 3, você é uma bênção, Tiago, para todos nós. 9, 1 a 3.
Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este e os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Muito obrigado, Tiago. Você fez uma excelente leitura. Estão compreendendo? Qual era o princípio que estava por trás disso? O princípio criado pelo judaísmo. É que se a pessoa nasceu com algum problema, autismo, síndrome de Down, ou qualquer outro tipo de problema que é normal, nasceu assim porque Deus assim o quis, e porque Deus quer dar lições tremendas a cada um de nós, através daquela criança, ou através daquela pessoa. Então, ou seja, não nasceu assim porque os pais pecaram. Porque a compreensão judaica era isso. Se alguém nasceu com quaisquer tipo de anomalias físicas, nasceu assim porque os pais pecaram. Tem algumas ideias aí no movimento pentecostal, chamado de maldição hereditária. Alguém já ouviu falar isso? Maldição hereditária. Que os filhos podem nascer com problemas físicos porque Deus está amaldiçoando aquela criança por causa dos pecados anteriores cometidos pelos pais. Isso não se harmoniza, não se coaduna com o Evangelho. Então Jesus quebra esse princípio. Jesus reinterpreta. O judaísmo dizia, por isso perguntaram aos judeus. Os discípulos eram judeus, perguntaram: Senhor, mestre, quem pecou? Essa pessoa ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Alguém já veio falar sobre o nome pestalose? Tem no São Paulo, tem comunidade pestalose. Eles cuidam de crianças de Down, autistas, fazem um trabalho tremendo. Porque as pessoas não sabem por que esse nome pestalose. Em várias comunidades, em várias clínicas que fazem esse trabalho social. Porque Johannes Pestalozzi, que era suíço, século XIX, ele recebeu uma herança do pai e ele tinha um sonho: trabalhar com crianças que tinham síndrome de Down. Sabe por quê? Porque ele dizia: olha, e ele era cristão, eu tenho aprendido que essas crianças são divinas. Elas nasceram para mostrar pureza ao mundo, candura, ternura, para fazer o mundo melhor, para apontar para Deus. E ele fez um trabalho tremendo nesta área, pestalose. Então, ou seja, quantas vezes nós precisamos entender? Eu lembro aquele que fundou o movimento Haggai. O Instituto Haggai tem em vários países do mundo. Instituto Haggai. No Brasil é até liderado por um pastor batista, lá de São José dos Campos, em São Paulo, né? Então, a sede é Campinas. Mas tem o Instituto Haggai na ilha de Maui, lá no Havaí. Tem o Instituto Haggai em Singapura, na Ásia, para treinar líderes e pastores para alcançar o mundo. É um trabalho tremendo. Tem um livro em inglês chamado My Son Johnny, do fundador. Ele só teve um filho, pastor batista John Haggai. O filho nasceu com síndrome de Down. Ele disse: sabe por que eu tenho esse grande ministério que Deus me deu? De preparar líderes do mundo todo, por causa do meu filho. Porque a minha maior bênção, ele disse, é quando eu viajo para o mundo todo, volto para casa e abraço o John. Eu abraço o Johnny. A pureza e a candura dele me fascina e me faz uma pessoa melhor. E ele escreveu um livro dedicado ao seu filho que sofre de síndrome de Down, My Son Johnny, meu filho Johnny. Meu ministério nasceu por causa dele. A sua candura, a sua meiguice, a sua pureza me fizeram uma pessoa melhor, um pastor melhor, um homem de Deus melhor. Então, por isso que Jesus está dizendo que a pessoa nasceu assim, cego, para que nele se manifeste as obras de Deus. Isso é maravilhoso entender isso. Isto é maravilhoso entender. Então, vejam bem, quando Jesus o cura, os homens ficaram muito zangados. Já perceberam isso? Preste atenção. Enquanto você é um zero na igreja, não faz nada, o diabo não está ligando para você, não. Mas comece a trabalhar, como o Rogério, como qualquer um aqui. O diabo fica zangado. Sabe por quê? Porque você está agora operoso. Quando alguém não faz nada, o diabo não se incomoda. Mas tenta agora fazer mudança na igreja, ou mudança na vida das pessoas. O diabo vai ficar encolerizado. Era assim com Jesus. Toda vez que o Senhor realizava uma cura, os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os doutores ali, ficavam muito zangados. Jesus curou um homem cego nascente, ficaram zangados. E foram conversar com o homem. Você era cego mesmo? Sim, eu era cego.
não confiaram nele. Mandaram chamar os pais. Ele era cego, sim. Esse é nosso filho, ele era cego. Mas como isso aconteceu? Estão vendo? Não tinham poder para curar, mas quando Jesus curava, ficavam muito zangados. Isso é importante entender isso. Quando você começa a fazer diferença, o diabo fica encolerizado com você. Por isso que é importante entender. É muito importante entender isso. Olha a resposta do cego. O que é que o cego respondeu? Vamos abrir, deixa a sua Bíblia aberta, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 25. Capítulo 9, versículo 25. Vejam bem, vamos ler o texto. Jonas, vem aqui à frente ler esse texto. Primeiro chamaram os pais para saber se aquela criança, aquele jovem com 40 anos, era cego. Era cego mesmo. Lê o 22 até o versículo 25. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Glória a Deus. Aleluia. Contra resultados não há argumentos. Obrigado, Jonas. Estão vendo? Que palavra sábia desse cego, né? Primeiro, acusaram Jesus de transgressor. O que é que disseram? Ao cego, você deve dar glória a Deus, porque esse homem que te curou é um grande pecador. Estão vendo? Sabe de uma coisa que eu já percebi na história? Eu sou uma pessoa muito lida, né? Mas já li muitos livros, centenas de obras. Mas quando eu leio, Deus me deu a capacidade de ler e guardar, reter tudo que leio. Mas vejam bem, eu já percebi na história que quando alguém quer te destruir, primeiro ele te acusa. O diabo faz isso. Primeira coisa quando alguém quer destruir outro, é que ele tenta denegrir a imagem do outro para depois destruir. Isso é interessante, o diabo faz a mesma coisa. Primeiro disseram que a mulher tinha sido apanhada por flagrante adultério para depois dizer que ela devia ser morta. Agora dizem, não, Jesus curou, mas ele é um grande pecador. Estão vendo? O homem disse, olha, se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Então, isso é maravilhoso, meus queridos. Isso é maravilhoso. Porque só Deus pode abrir os olhos. Por que só Deus pode abrir os nossos olhos? Por quê? Porque Ele é a luz do mundo. Vejam bem, isso é importante. João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Deixa a Bíblia aberta. Interessante. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Há profunda sinergia. O que é sinergia? Harmonia, coerência, simbiose entre o discurso de Jesus e a prática da vida. Jesus diz em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Depois que Jesus declara eu sou o pão da vida, ele multiplicou os pães. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. João capítulo 9, abre os olhos ao cego. Estão entendendo? A harmonia do texto entre o discurso e a prática da vida. João capítulo 8, versículo 12. O que é que Jesus diz? De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Logo depois disso, ele abre os olhos ao cego. Esse é motivo de nós darmos glória a Deus, glorificarmos a Deus, bendizemos a Deus por isso. Agora vejamos bem, a pergunta, eu estou olhando o tempo, o articulista deixa duas perguntas aqui no final, entre nós. Alguém tem a lição? Entre nós? Vejamos as duas perguntas. Quais são as duas interpelações? Vejam bem, primeira pergunta, como agiria você se estivesse no meio daquele povo acusando a mulher adúltera? De que lado você ficaria? Você entendeu? É fácil julgar hoje, porque você já tem a Bíblia completa, você conhece a revelação de Deus já, mas se fosse naquela época, se você fosse um judeu ali, ouvindo, prestando atenção, lá no Nordeste tem aquele homem da cobra, que chega numa feira, não? E junta ali, e tira um teiu de um saco, e daqui a pouco está cheio de gente. Então, você olhando aquela cena, de que lado você estaria?
Compreenderia Jesus? Entenderia quando ele perdoou aquela mulher? De que lado você estaria? Segunda pergunta: pegaria pedras? Pegaria pedras para puni-la? Como reage? Como reage quando algum membro de sua igreja está em pecado? Como você reage? Queridos, eu não julgo ninguém, mas uma das coisas mais difíceis na igreja é quando alguém é chamado à frente e diante de todo mundo, uma situação até vexatória para aquela pessoa, declara: fulano foi afastado da igreja por tal pecado. Raramente a pessoa volta. Sabia disso? Raramente alguém foi levado à igreja na frente de todo mundo e foi tirado da igreja, raramente ela volta. Sabe por quê? Porque nós somos bons, muito bons em punir, mas somos péssimos em restaurar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Jesus veio para restaurar vidas. O ministério de Jesus, além de ser um ministério punitivo, é um ministério de restauração. Jesus é o restaurador por excelência, é o advogado de causas perdidas. Então, queridos, cuidemos disso. Porque a gente olha essa história da mulher pecadora, mas muitas vezes nós achamos que tal pessoa tem que estar fora da igreja. É claro, a pessoa está errada, mas a gente tem que ter muito cuidado. Alguém sempre diz, né? Cuidado para não jogar a criança com a água do banho, né? Não é isso mesmo? Tem gente que vai jogar a criança, joga a criança e a água do banho. Não separa as duas coisas. Às vezes, em lugar de curar a pessoa, nós podemos estar jogando ele fora, jogando ele na mão do capeta e ele não vai voltar mais. Então, queridos, é importante guardar isso no coração. Esse texto está na Bíblia, não é por acaso, da mulher pecadora. É para nós sermos muito cuidadosos em não ser sentenciosos, julgar as pessoas. Então, segundo a questão da cura. Tá bom? Não é somente a cura física. Há muita gente que está precisando ser curada psicologicamente. Estão entendendo? Tem muita gente passando por solidão, na própria igreja, ou na comunidade cristã, passando por depressão, síndrome de pânico. Tem muita gente passando por problemas que é chamado hoje de doença da alma. E às vezes nós não percebemos. Tem uma expressão que diz: cada um sabe onde o sapato aperta. Já viu essa expressão? Cada um sabe onde o sapato aperta? Então, só Deus sabe as dores da alma de cada um. Então, peçamos a Deus para sermos uma comunidade, o quê? Terapêutica, uma comunidade curadora. Guarda isso. Senhor, faz uma pessoa curadora. Eu quero ser Jesus era assim. Jesus quer que a sua igreja seja uma comunidade terapêutica, onde os solitários encontram companhia, os perdidos encontram salvação, os desesperançados encontram esperança. Temos que ser isso. Uma comunidade terapêutica de Cristo, onde pessoas entram aqui e sejam curadas, saradas. Vamos pedir isso ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa lição. Esses textos têm lições tremendas e profundas para a nossa alma. Que nós não sejamos simplesmente aqueles sentenciadores, que já trouxeram a pedra na mão para apedrejar a mulher, quando Jesus deu a ela carta de alforria. Quando Jesus disse: mulher, vai, não peques mais, eu não te condeno. Senhor, que lição tremenda para a minha vida e a nossa vida. O Senhor abre os olhos ao cego. Há quanta gente cega, Senhor, não fisicamente, mas cegos da alma. Há muita gente que está precisando, Senhor, de uma direção. Está precisando de tomar um rumo, um foco na vida. E nós, em lugar de julgarmos essas pessoas, precisamos ajudá-las a serem soerguidas, levantadas e alcançar o seu caminho. É o que nós pedimos humildemente, Senhor. Perdão para os nossos pecados, para as nossas faltas e direcionamento para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor abençoe o pregador desta manhã. Que o Senhor abençoe o culto. E que você tenha um domingo agradável, abençoado na presença de Deus. É o que eu anelo, o que eu auguro e o que eu desejo de todo o coração. Amém.